Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 16º domingo do tempo comum. O tempo comum é o tempo de aprendermos os valores do reino. Os valores do reino quer dizer as coisas escondidas no coração de Deus e que Jesus foi aquele que revelou. Então, durante este tempo comum, a gente pacientemente, amorosamente se senta na escolinha de Jesus e aprende dele quais são os grandes segredos do coração de Deus. E a liturgia de hoje tem um tema que a gente pode colocar. O tema de hoje é: Deus é bom. Só isso, Deus é bom. Vejam a primeira leitura do livro da sabedoria. Diz assim: não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. E ele vai falando que Deus cuida dos dois tipos de homens: os homens justos e os homens injustos. Os justos ele zela com amor e carinho, porque os justos estão voltados para Deus, para o Senhor. Os injustos, Deus castiga os injustos, mas também perdoa os pecadores. Então, até com os maus, Deus usa de misericórdia. Então, Deus é bom. Primeira leitura. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo vem lembrar aos irmãos: irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, porque nós não sabemos as coisas, nós não temos conhecimento de tudo, nós não temos ciência de quem é Deus, nós não temos controle absoluto sobre nós, mas o Espírito vem mover nossos corações e principalmente o Espírito nos ensina como falar com o Pai. O Espírito pega a nossa oração, a nossa linguagem humana, leva ao coração do Filho, transforma a nossa oração dentro do coração de Jesus e eleva ao Pai pela força do Espírito Santo. E a linguagem de Jesus o Pai entende. A nossa oração, a nossa vida, a nossa história, tudo aquilo que somos, é levado pelas mãos de Jesus, o Sumo Pontífice, aquele que liga os homens ao Pai. É isso que São Paulo vem nos lembrar na carta aos Romanos. E o Evangelho? O Evangelho, Jesus continua contando as parábolas. Nós estamos aqui no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. São 10 parábolas, as parábolas do reino. Domingo passado nós nos detemos assim demoradamente sobre a primeira parábola. Ele falou sobre o semeador que saiu a semear. Ele já estava falando da bondade e da generosidade de Deus. O semeador é exagerado e joga as sementes em todos os lugares, no meio das pedras, no meio dos espinhos, à beira do caminho, em todos os terrenos, o semeador vai generosamente. Mas na parábola do domingo passado, ele estava dizendo que a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus. E Jesus é derramado no coração de todos os homens. A vida divina é derramada em nossos corações. Hoje a parábola principal fala também deste mesmo ambiente, semeador e semente, mas não está falando mais de Cristo. Agora está falando de nós. E revelando algo que é próprio do ser humano. O ser humano não é 100% bom. E o ser humano também não é 100% mau. E o nosso mundo, existem pessoas boas e pessoas ruins. E ele vai contando isso. Ele conta a seguinte parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou em seu campo sementes boas. Ele semeou e foi dormir. Aqui a gente pode voltar lá na criação, no Gênesis. Quando o Senhor Deus criou o homem, e o livro diz isso exatamente assim, Deus viu que era bom. Adão era bom. Deus criou Eva
E Adão deu a Eva o nome, mulher, e Deus viu que tudo era muito bom, tudo era perfeito. Adão era sem pecado, ele era imaculado. Eva também era imaculada, era tudo perfeito. A criação vivia perfeitamente na sua ordem. Mas aí o homem dormiu. O homem dormiu, ou seja, o homem começou a perder a sua noção de quem era Deus e quem era ele, e começou a escutar o diabo. E enquanto o homem dorme na ignorância, o diabo vem e planta a semente do mal no coração deles. E ali está estabelecida uma nova realidade. Agora, desde a criação, desde o início da criação até o final, nós vamos ter que viver com estas duas realidades: a semente boa e a semente má. E a parábola diz assim: os empregados perceberam que estava crescendo o joio no meio do trigo e foram para o senhor, o dono, e disse: escuta, você quer que a gente arranque o joio? Ele disse: não. Ou seja, você vai ter que suportar a viver com o joio. Você vai ter que aguentar esse processo de crescimento, esse processo de transformação do reino de Deus. Isso daqui é bastante importante, porque a gente precisa olhar para dentro do nosso coração e ver que dentro de nós tem tantas mazelas, tantas coisas ruins. Quantos de nós aqui que pecamos e cometemos determinados pecados e às vezes brigamos e lutamos com nós mesmos dizendo: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu continuo fazendo isso? Por que continua essa situação na minha vida e eu não consigo parar com isso? E Deus continua permitindo. E várias vezes já fomos lá diante de Deus, já nos jogamos diante do sacrário, imploramos, fazemos terapia, tomamos remédio, fazemos de tudo para mudar uma realidade dentro de nós, e essa realidade continua ali do mesmo jeito. São Paulo também foi até Jesus e disse: Senhor, o que eu faço? Arranca de mim esse espinho na carne. E Jesus disse para ele: Paulo, paciência, aguenta firme aí. A minha graça te basta, você vai ter que suportar isso até o final, até o dia em que você for liberto pela graça maravilhosa de Deus e você entrar no reino eterno. Por enquanto, continua na guerra, na batalha, lutando todos os dias, mas é injusto, não é injusto, é necessário que seja assim. E por que é necessário? É necessário porque existe uma batalha entre o bem e o mal, entre a guerra. E estas sementes que são plantadas dentro do nosso coração, são realidades que elas podem ser transformadas. Então é por isso que Deus não manda arrancar o joio. E a gente aqui tem uma série de ilusões, né? Nós que já somos assim um pouco mais velhos e tal, já começamos nessa coisa, né? Quando eu era jovenzinho, eu achava uma série de assuntos uma imbecilidade perder tempo com isso. E agora eu perco tempo com tudo isso que eu achava, né? Então a gente fica revoltado com a situação do Brasil, revoltado com a política, revoltado com determinadas coisas. E a gente fica dizendo: meu Deus, por que as coisas não se resolvem? Deus tem um porquê misterioso de deixar as coisas acontecerem. A gente às vezes olha para a igreja e fica pensando assim: mas por que, gente, todos os padres não falam a mesma língua? Por que as missas não são todas iguais? Por que não é tudo certinho, não é tudo organizado? O Senhor suportou a maldade do coração de Judas durante os anos que ele ficou com ele. E Jesus sabia que Judas era um canalha. Jesus sabia que Judas ia vender ele por 30 moedas. Jesus sabia que Judas era o traidor, mas Jesus suportou. E foi generoso com Judas, e foi amoroso, e foi bondoso. E na última ceia, a gente vê assim até escandalizado, né? Quando você pega o texto para meditar, você fica assim: poxa vida, Jesus, como você é tonto, né? Jesus pega o molho amorosamente e põe na boca de Judas. Eu daria um tapa na cara dele, né? Mas Jesus não, Jesus é generoso e suporta. E o que o Senhor está dizendo é:
suporte as contrariedades. Nunca vai ser do jeito que você sonha. E vai ser sempre assim. A igreja nasceu assim desde os apóstolos, já passamos por várias crises, né? As pessoas chegam e dizem assim, meu Deus, mas a igreja está passando por uma grande crise, muita gente virando evangélica, agora os muçulmanos invadindo a Europa, tomando conta de cidades inteiras, né? Eu estive numa cidade na Suíça uns anos atrás, entrei na cidade, todo mundo era muçulmano. Cidade inteira muçulmana, com as coisas, as igrejas católicas foram destruídas, queimadas, no lugar fizeram as mesquitas, tudo muçulmano. E a gente falando, a igreja está passando por uma grande crise. Não, a igreja nasceu em crise. E todos os anos da igreja foi assim. E vai ser assim até o final. E não adianta você se iludir. Outras pessoas dizem, não, eu vou deixar a igreja católica e vou para a igreja evangélica, porque lá é lindo, lá é maravilhoso, lá é o céu na terra, todo mundo é santo, todo mundo é justo, todo mundo é bom, todo mundo é maravilhoso. Vai com Deus. Só que não se assuste quando você se frustrar, quando você vir que lá tem gente boa e gente péssima. Igualzinho aqui, não muda nada. E por que o Senhor deixa esta realidade acontecer? Porque o Senhor está dando uma chance para todo mundo. Para os bons, Ele está dando uma chance deles melhorarem cada vez mais. E para os maus se converterem. Para ver se o joio vira trigo. Vamos lutar, vamos fazer com que o joio vire trigo. De repente, tem uma chance. É Deus que é tão bom, que é tão misericordioso, que Ele está sempre dando uma chance. Vamos lá, até as últimas consequências do amor, Deus é capaz de ir. Mas aí Ele conta outras parábolas. Ele diz, o reino dos céus também é como uma semente de mostarda, que ela é pequenininha, você planta na terra e o tempo vai passando, e quando você assusta, ela é um arbusto grandão em que os passarinhos vêm se ajuntar ali nos seus ramos e fazer ninhos. O que Jesus está dizendo é, olha, nós estamos vendo a semente, a igreja é a semente, mas você não faz ideia o tamanho que é esta árvore. Você não faz ideia de que realidade é que você está participando. Agora você não vê. Você só vai ver no final. Então, tenha paciência. Tenha paciência, calma, não é assim. É a segunda parábola. Aí depois ele diz, o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega, mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. E Jesus vai falando sobre isso. Ele diz assim, olha, nós ainda estamos num processo. Um processo. Calma. É do mesmo jeito de vocês pais, né, que tem... Hoje em dia, infelizmente, as pessoas não têm muitos filhos, mas os pais que tiveram muitos filhos, um vem e traz uma reclamação. E ele tem todas as razões para estar dizendo aquilo. Depois o outro vem e fala outra versão. Aí um que só vê o seu lado fica, papai, por que você não bateu nele? Por que você não resolveu com ele? O pai vê os dois lados. O Pai do céu vê as duas realidades. As realidades boas que precisam ser cuidadas e as realidades más que precisam ser transformadas, que precisam ser trabalhadas. Mas o que nós precisamos apenas é compreender isto com o nosso coração e parar de muitas vezes querer ser o justiceiro, de repente pegar uma arma e ir lá e resolver. Não, eu vou lá e vou acabar com isso, eu vou levar para a justiça, eu vou colocar na mídia para todo mundo saber, eu vou fazer acontecer, porque o fulano tem que pagar tudo que ele fez, tem que ser assim. Você é Deus? Você não é capaz de suportar algumas injustiças? Não é capaz de compreender que o reino dos céus é um processo e a gente precisa de tempo e as coisas precisam ser resolvidas, mas quem resolve as coisas não somos nós, é o Pai. E Ele vai resolver na justiça. Vejam, na justiça de Deus, é claro, né? Veja como termina a parábola do joio e do trigo. O Senhor diz assim, no final, os anjos vão fazer a separação
dos bons e dos maus. Os maus serão levados para o fogo que não se apaga. Então a gente precisa também entender isso, né? Não fique achando que tudo não tem um preço. Tudo tem um preço. Todos os seus atos, todas as suas ações, todas as coisas que você fez, um dia elas serão cobradas por Deus. E Deus vai fazer isso. Ele vai fazer isso por uma questão de justiça. Jesus diz: os maus serão levados para o fogo e queimados, no fogo que não se apaga. Mas veja como termina de forma maravilhosa a parábola. Ele diz assim: os justos brilharão como o sol. Os justos que sofreram, que apanharam, que foram caluniados, que foram xingados, que foram oprimidos pelo joio. Os justos que por causa de Cristo foram perseguidos, levados aos tribunais, foram presos, foram mortos. Os justos que inocentemente foram levados para situações terríveis, de dor, de sofrimento, de morte, de cadeia, de tudo mais. Os justos que para o mundo, perdão o palavrão que eu vou dizer agora, né? Os justos que neste mundo foram desgraçados, lá no céu brilharão como o sol, porque farão parte da luz maravilhosa de Deus. O Apocalipse de São João diz assim: quando aparece no céu grande sinal, uma mulher revestida de sol, tinha a lua debaixo dos seus pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas, resplandecente, brilhante. Ela é a justa por excelência. E se você amorosamente, pacientemente confiar no Deus justo e bom, você também brilhará como o sol. Por enquanto, tenha paciência, suporte o sofrimento. O Senhor vê cada lágrima que você derramou, Ele viu. Não se esqueça disso.